A jornada do espírito é um caminho de luz. A dor não é um castigo, mas um convite à evolução, e a justiça divina brilha em cada etapa desse aprendizado. Sejamos todos muito bem-vindos. Cadê meu pessoal de Guaíra? Cadê a turma que veio de Oi? Colina, sim, cadê a turma? Meu Deus! Qual outro município que está aqui hoje? Indianópolis? Hã? Miguelópolis. Cadê Miguelópolis? Tá tudo bem, Miguelópolis? Quem mais está aqui conosco? Quanto? Guaíra já chamei. Já. E Barretos, está aqui? Muito bom. Boa tarde para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos ao encerramento da nossa Semana Espírita de 2026. E hoje nós temos para conversar alguns assuntos muito significativos, porque tocam as nossas vidas de muito perto. Isso se dá pelo fato de que a doutrina espírita, ela tem uma maneira muito particular de enxergar a figura de Jesus em relação a nós. Porque, frequentemente, existe uma ideia de que Jesus tem uma relação conosco a partir do momento em que ele nasce naquela região de Israel. E que, portanto, ali inicia o nosso relacionamento com o chamado Messias. Mas a doutrina espírita confere a Jesus um título diferente desse que nós estamos acostumados a ouvir. Porque a doutrina espírita nos fala de Jesus como sendo o nosso governador planetário. E o que vem a ser um governador planetário? Um governador planetário é um título que nós encontramos em várias obras espíritas para designar um espírito que teria uma função mais direta no gerenciamento de um planeta desde o princípio da sua formação. Então, o conceito que o Espiritismo empresta a Jesus não é simplesmente no sentido de olharmos a sua atuação naquele período ali, daquela janela que ele esteve conosco na região de Israel. Não. Mas o relacionamento dele conosco, na condição de governador planetário, inicia muito tempo antes desse que ele encarnou entre nós. A compreensão que a doutrina espírita nos empresta sobre quem seja efetivamente Jesus, Amaury, é que ele tem um relacionamento conosco desde a formação do planeta, e isso diz há um tempo muito recuado em relação ao nosso, há 4,5 bilhões de anos. Ele estaria conosco, portanto, desde este princípio, desde muito antes de existir a própria vida orgânica no nosso orbe. O governador planetário já tutelava os destinos do nosso planeta. Ele já era governador planetário e a vida orgânica sequer existia na Terra. Então, ele tem uma distância em relação a nós muito grande. Por quê? Porque ele já era o tutor do planeta e nós não éramos nem sequer ainda uma bactéria. Isso é para a gente ter uma noção da distância nossa em relação a ele. Porque, veja, hoje ele é o governador planetário e nós somos a espécie mais evoluída do planeta, pelo menos em termos físicos. Nós somos o organismo mais complexo.
Então, se nós somos o que tem de mais complexo hoje, há 1 milhão de anos atrás a gente era o que tinha de mais complexo. E há 500 milhões de anos a gente era o que tinha de mais complexo. Então, há 1 bilhão de anos atrás, só o que tinha eram as primeiras experiências de órgãos ainda unicelulares. Então, nós éramos isso, e ele já era o governador planetário. Então, isso nos mostra um distanciamento significativo que existe entre nós e aquele a quem nós chamamos de Jesus. Segundo aquilo que a própria literatura nos oferece de informação, ele não agiria sozinho. Ele possui um corpo de ministros, um conjunto de espíritos que atuam junto com ele, produzindo a partir dessas experiências uma convivência coletiva em que o governador planetário atua em conjunto com um segundo grupo de espíritos que obedecem diretamente ao seu comando. No livro O Espírito da Verdade, no capítulo 8, André Luiz oferece para nós uma definição de quem são esses espíritos. Ali é dito logo na primeira frase desta mensagem, intitulada A Rigor. A frase que está lá define que esses espíritos que em conjunto atuam diretamente ligados ao governador planetário, na condução daquilo que o planeta tem para executar, é o que a teologia clássica cristã convencionou chamar pelo nome de Espírito Santo. Na visão, portanto, das obras espíritas, o que seria o chamado Espírito Santo? Não é um indivíduo, é um grupo de espíritos, é uma pleiade, é uma falange espiritual que obedece diretamente os comandos do governador planetário e que possui um vínculo direto com ele, de tal maneira que a vontade do governador planetário é a mesma que esses trabalham em termos da execução de suas ordens. Não há, portanto, uma distância entre o que pensa esse grupo de espíritos e o que pensa Jesus. Por isso que muitas vezes se falam que eles são a mesma coisa. É porque essa coletividade de espíritos possui um grau de compreensão da verdade que, para nós especificamente, já é uma leitura muito próxima do que nós poderíamos esperar como sendo a representação da vontade soberana de Jesus. Então, esse governador planetário, ele atua conosco não só nesse longo mecanismo que nós tivemos de formação da vida orgânica, de melhoramento da vida orgânica, de transformação sucessiva das formas físicas até alcançarmos a condição nominal. Não. Um governador planetário não tem unicamente uma preocupação de arquitetura biológica, de cuidar do corpo, da organização física dos espíritos. Ele teve que gastar um tempo da história da Terra para construir um organismo biológico que permitisse com que nós, espíritos, tivéssemos condição de nos expressar por ele. Atualmente, nós já temos uma condição muito diferenciada no planeta. Nós, enquanto espíritos que somos, já temos uma caminhada longa, já alcançamos a condição de espíritos conscientes de si mesmos. Já somos almas que a gente poderia dizer que já possuímos razão, lógica, entendimento. Isso é uma festa no mundo espiritual. Porque quando, durante o processo evolutivo, o nosso governador conseguiu criar na Terra um ser consciente, isso foi uma vitória extraordinária. Porque a partir daquela hora, a tarefa do governador não era mais somente o melhoramento biológico nosso, era também oportunizar aos espíritos as lições no campo moral. E, por isso, o planeta entra numa nova fase a partir da entrada deste homem consciente de si mesmo. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º,
os mundos evoluem. E existe uma etapa no desenvolvimento dos mundos que é chamado de mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? Grosso modo, é o mundo antes do aparecimento do homem civilizado, do homem que tem consciência de si mesmo. Tudo que está para trás disso aí é considerado o mundo primitivo. O surgimento da espécie humana, naquele período em que a gente começa a se expressar como civilização, aqui, todo esse processo ainda não é um período de provas e expiações, porque nós ainda estamos engatinhando no nosso processo evolutivo. E lentamente o planeta vai deixando de ser um planeta chamado primitivo e vai se transformando num planeta de provas e expiações. Quando o planeta é primitivo, não existe expiação, ou seja, os habitantes de mundos primitivos só têm provas, eles não têm expiação. Um leão, por exemplo, o leão que corre numa savana e mata uma zebra, ele não vai para o umbral dos leões. Meu Deus, eu comi uma zebra, nossa, não, porque isso não tem isso. Por quê? Porque os animais não possuem lei moral. Animal não possui lei moral. A lei moral só existe a partir do ser humano para frente. Então, nosso governador planetário, com seu grupo de auxiliares diretos, veio trabalhando para que nós saíssemos do mundo primitivo e ingressássemos no mundo de provas e expiações. O surgimento da espécie humana, a condição consciente da nossa própria existência, o grande processo de despertar efetivo das criaturas. Quando nós alcançamos esse estágio de nos tornarmos um mundo de provas e expiações, muita coisa mudou no nosso planeta, porque as experiências que nós passamos a buscar tinham consequências morais. Se eu fizesse algo de equivocado, eu tinha agora uma consequência moral. Eu não podia mais fazer o que eu fazia antes sem nenhuma consequência. E a questão 637 de O Livro dos Espíritos nos lembra uma coisa muito importante, que a nossa responsabilidade diante do que nós fazemos não é a mesma para todas as pessoas. Quanto mais um espírito aprende, quanto mais um espírito compreende, quanto mais um espírito se torna capaz de entender o mecanismo da vida, maiores são as suas responsabilidades diante da lei. Não digo isso no sentido de que tenha alguém nos vigiando, que diga, olha, já aprendeu essa parte, pune mais ele porque ele já sabe mais. Não, porque o juízo se dá pela própria consciência. Então é um processo reflexo. Na medida em que eu sei mais, eu automaticamente me cobro mais. Há uma frase atribuída a Jesus, na qual ele diz, a quem muito será dado, muito será cobrado, e tem pessoas que têm medo dessa frase. Ai, meu Deus, eu quero ficar ignorante, porque se eu não souber, eu sou menos cobrado. E eu sabendo, não fala nada que eu não quero saber. Não, isso não faz muito sentido. Porque o desconhecimento é como andar no escuro, é como a gente não saber por onde está indo. O que é melhor? Andar sabendo por onde está indo, no claro, na luz, ou andar às apalpadelas no escuro? Quem anda mais rápido? Evidentemente que na luz você anda mais rápido. Só que quando você comete algum equívoco, já que você tem a luz, você se cobra mais. Você se pune mais. Não há juízes externos nessa justiça. O juízo está todo dentro de mim. E é por isso que quanto mais eu sei, mais eu me sinto responsável por aquilo que eu fiz. Na questão 637, Allan Kardec faz um comentário após a resposta dos espíritos, acrescentando o raciocínio no qual ele afirma que, em função dessa responsabilidade relativa que os espíritos tiveram ao longo da sua caminhada, nós vamos descobrir que, por essa lógica, é muito mais culpado, segundo Kardec,
o homem civilizado que comete uma simples injustiça do que o selvagem que se entrega aos seus instintos. Então, se o selvagem, por algum motivo, uma comunidade que não teve acesso a nenhuma informação moral ainda, mata uma pessoa e come a carne dela, ela tem menos responsabilidade do que qualquer um de nós que sabidamente comete uma injustiça e trapaceia alguém. A consciência nos cobra mais, o processo não é externo, é a minha consciência que vai dizer, cara, não podia ter feito aquilo, não podia ter feito aquilo. E é esse incômodo que vai produzir nas nossas histórias de vida o processo de amadurecimento e de desenvolvimento. Porque a minha consciência começa a cobrar, e essa cobrança da consciência vai desenvolvendo o sentido moral em cada um de nós. E foi exatamente isso que o nosso governador planetário se ocupou de fazer quando ele percebeu que nós já estávamos capazes de ter compreensão do mundo moral. Ali, naquele momento histórico em que nós chegamos ao ponto de surgimento efetivo da raça humana, narra a literatura espírita que uma quantidade muito expressiva de seres vindos de outros lugares do universo se juntaram a nós para compor a nossa sociedade. Nós possuíamos na Terra somente um naipe de espíritos. Sim, os únicos espíritos que nós tínhamos aqui no planeta eram aqueles que eram originados da nossa própria condição evolutiva da Terra. Eram os que haviam evoluído dentro do padrão esperado para os espíritos do planeta. Então, os espíritos que estavam aqui eram espíritos do nosso planeta mesmo, espíritos terrenos que estavam aqui na Terra, ensaiando o seu processo evolutivo desde lá de trás, desde aquele período bem antigo, passamos por todas as fases que a gente desenvolveu no período da evolução anímica. E a literatura espírita diz que quando nós chegamos nesta fase de desenvolvimento, houve a chegada de um segundo grupo de espíritos que se juntou a esse grupo. E aí, Maísa, olha o que aconteceu. Nós tivemos a chegada de entidades que vinham de outros mundos para se juntar a nós. E quando a gente fala que vieram espíritos de outros mundos para que eles se juntassem à população terrena, o ideário humano começa a imaginar mil coisas, né? E aí começa a pensar numa série de ETs que teriam chegado na Terra, uma nave espacial, para que construíssem a nossa civilização. O que a literatura espírita nos conta é que, junto aos nossos seres pré-históricos que estavam aqui, chegou uma leva de espírito muito inteligente. Mas a literatura espírita diz que eles não vieram numa nave espacial prateada, vestido com roupa metálica. Não. A literatura espírita diz que a nave espacial que eles vieram era bem pequenininha, só cabia um dentro. E aí eles entravam nessa nave espacial que só cabia um, era apertadinho pra caramba, e aí eles ficavam naquela nave apertada até que chegava uma hora que eles saíam da nave e nasciam. A nave deles era o útero da mãe deles. E aí, lá no planeta deles, eles podiam até ter uma característica meio estranha. É possível. Mas quando encarnavam na Terra, suas características eram características humanas. Só que o espírito que animava essas criaturas era extremamente evoluído. Então, nós tínhamos na Terra um pessoal ignorante que vivia aqui, e tinha um pessoal muito inteligente que se juntou ao planeta. Essa foi uma experiência que o governador planetário fez para quê?
para que esses mais inteligentes ensinassem os mais ignorantes coisas que eles não sabiam. Então, essas entidades de outro local nasceram na Terra e, ao nascerem no planeta, nasceram com características naturalmente humanas, sem a possibilidade de ter 5 olhos, 4 mãos, normal, porque o que encarna é o espírito. E eles, então, se juntaram à nossa humanidade e se fundiram com ela e formamos uma única humanidade. Uma de seres muito inteligentes e outros seres bem burrinhos, que éramos nós. Só que esses espíritos muito inteligentes, eles estavam aqui por quê? Por que o governador planetário trouxe gente tão inteligente para a Terra? Se eles eram tão inteligentes, podiam ficar num local maravilhoso, lindo, extraordinário, mas é porque eles eram, apesar de inteligentes, muito brutos, muito egoístas, eram muito orgulhosos. Moralmente, eles eram péssimos, embora eles fossem muito inteligentes. Eu sei que vocês aqui em Barretos vão ter dificuldade de entender o que é uma pessoa inteligente, que é má, mas lá na minha terra tem. Aqui eu sei que não tem. Que são espíritos muito inteligentes, mas usam o conhecimento para fazer o mal. Então, eles perderam a possibilidade de viver nos seus mundos de origem. Acabaram saindo de perto dos seus amores para virem se integrar à nossa sociedade terrena. E aí é uma coisa danada isso, né? Porque, rapaz, se lá no planeta deles, eles já eram difíceis e lá tinha tudo, já a orientação, era tudo organizado, já era difícil para eles. Imagine na Terra que não tinha nada, que não tinha lei, que não tinha regra, que não tinha... Aqui ia ser um caos. Se essas entidades vêm para a Terra sem uma orientação espiritual, isso aqui tinha virado uma coisa horrível. Então, o nosso governador planetário, que está conosco desde sempre, disse: vou trazer essa turma de fora para se juntar aos da turma de dentro, e esses da turma de fora precisarão de uma educação especial para que eles não se percam. E o que aconteceu? Esses espíritos muito inteligentes receberam notícias espirituais interessantíssimas ao longo da história. Vários reveladores vieram para ensinar-lhes as verdades espirituais. Krishna, Buda, Sócrates, Hermes Trismegisto, Platão, Pitágoras, Orfeu, uma quantidade enorme. Eles não vieram para ensinar as verdades universais para todo mundo, só para essa turma. Para a turma mais ignorante, o que era oferecido? A religião cheia de rituais, cheia de liturgias, cheia de uma série de cultos exteriores, conforme a gente pode ver no capítulo 1 do livro Depois da Morte, de Leon Denis, ou na obra Afinal Quem Somos, de Pedro Granja, aonde nesse livro, Ricardo, Pedro Granja desfia as várias civilizações e as culturas interessantíssimas que receberam verdades espirituais. O texto de Pedro Granja é muito inspirado no texto de Leon Denis, que é um material incrível mostrando que os conhecimentos de reencarnação, mundo espiritual, lei de causa e efeito, mediunidade, que isso é muito velho, que isso estava... Tem um livro dos Espíritos por aí? Livro dos Espíritos? Uma para mim. Que isso já estava conosco há muito tempo e que, de repente, apenas não era dito para todo mundo, que essas verdades não eram entregues para todas as pessoas. Por quê? Porque havia uma turma muito ignorante. Essa turma até cai, coitado. Essa turma ignorante não conseguiria entender lei de causa e efeito, reencarnação. Era muito difícil para eles.
Então, para essa turma ignorante, o que é que eu faço? A lição do culto exterior, os deuses politeístas, adoração externa. Pronto, tá ótimo. Para você está muito bom. Para essa turma, verdades espirituais, só que trancado a 7 chaves, porque isso não poderia ser oferecido para todas as pessoas. Tem em cima da mesa. Você achou, meu filho? Me dê aqui. Ah, é? Não, eu devolvo, eu prometo. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Depois em casa vocês veem, item 222. Nossa, isso aqui eu leio até sem óculos. Nossa, o bicho é enorme. Meu Deus, por isso que ele é grosso. Bom, olha o que diz aqui, item 222. Se alguém esquecer o número, é só lembrar. Começou a circular o expresso. É esse mesmo, vamos lá. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Aí diz Kardec, nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na mais remota antiguidade. Uau! Então, as verdades espíritas, que ele está aqui chamando de espiritismo, são muito antigas. Mas pode ser que Kardec tenha falado isso e não seja exatamente isso. Então, vamos confirmar isso na conclusão de O Livro dos Espíritos, aonde aparece o seguinte texto. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, da reunião mediúnica. E que, portanto, obstando-se a tais manifestações mediúnicas, se lhe terá minado a base. Aí atenção para o texto. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Ponto em seguida. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos. Uau! Que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos, fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada nele há de místico. E para fechar o meu raciocínio, Livro dos Espíritos, conclusão, 6ª parte, 3º parágrafo. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois ele é tão antigo quanto a própria criação. Encontramos-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. Pode devolver já, viu que eu não maltratei. Muito bem. Vejam que a compreensão de que as verdades espirituais estavam na Terra desde o princípio estão apresentadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos e elas aparecem de novo na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não vou fazer a maldade de pedir, mas vocês vão acreditar em mim, tem lá também uma informação a esse respeito que diz que o Espiritismo existe desde a origem dos tempos nas mais diferentes religiões, ocultado no passado do vulgo. Então, essas verdades espirituais que nos foram oferecidas eram a expressão do governador planetário para esse grupo de indivíduos. Essa mensagem ela não foi entregue para todo mundo. É por isso que Allan Kardec não conta essas mensagens como revelação. Ele vai dizer que as revelações foram 3. A de Moisés, a de Jesus e depois o Espiritismo. Por que ele não conta Krishna? Por que ele não conta Buda? Por que ele não fala de Pitágoras, de Sócrates? Pois é, porque não são mensagens universais. As mensagens são tão profundas que as pessoas do mundo não conseguiriam absorver essa verdade, que é tratada na obra depois da morte como a doutrina secreta, ou seja, uma doutrina extremamente interessante, mas que não foi entregue para todo mundo. Mas o governador planetário, Zé Aparecido,
estava de olho no que ele ia produzir com isso. Porque o objetivo dessas revelações parciais era permitir com que esses espíritos mais inteligentes se transformassem, se modificassem, acordassem. E qual era o grande argumento para que esses espíritos acordassem? As leis espirituais. As leis espirituais, elas têm um poder de convencimento danado. Vocês querem ver? Eu vou usar. Eu chego e digo assim, gente, você tem que perdoar seu inimigo. Mas eu não vou perdoar, de jeito nenhum. Não vou, mas não vou mesmo. Mas você tem que, não vou perdoar. Aí, se eu usar agora a lei espiritual, eu digo, você tem que perdoar seu inimigo. Não vou perdoar, você vai renascer irmão dele na próxima. Aí disse, não, então eu vou rever. Acho que eu preciso perdoar mesmo. Vejam como ela tem um poder de convencimento. Agora nós vamos aplicar essa lei espiritual na prática. Você diz para um corintiano assim, você não pode ter tanto ódio do Palmeiras. Mas eu tenho. Eu odeio, nada na minha casa é verde, eu arranco tudo. Mas não pode, aí ele não se transforma. Aí você pode usar a lei espiritual com ele. Se você não parar de ter ódio de palmeirense, vai nascer numa família palmeirense. Pronto. Aí já vem uma motivação a mais para que a pessoa deixe. Então, as verdades espirituais têm esse grande poder de convencimento. Krishna, Buda, Sócrates, Pitágoras, Orfeu, Hermes Trismegisto, todos esses que pregavam a doutrina secreta, usavam a reencarnação, a lei de causa e efeito, como fundamento de seus ensinamentos, para que esses espíritos pudessem acordar das suas questões espirituais. E foi o que aconteceu. Cada revelador desse que vinha no planeta e que trazia a sua mensagem, acordava um grande contingente de espíritos. Krishna veio e acordou muita gente. O Buda veio, acordou mais um monte de gente. Ou seja, eles faziam com que esses espíritos despertassem e pudessem voltar aos seus mundos de origem, saindo dessa condição de sofrimento que eles estavam na Terra. Porque, na verdade, essas entidades elas não eram daqui. Elas vieram aqui para deixar um contributo de conhecimento e, ao mesmo tempo, receber as lições para que se juntassem aos seus amores. O objetivo era esse. E elas já tinham, de certa maneira, deixado o seu conhecimento. Olha quanta coisa bacana os gregos, os romanos, os egípcios deixaram para nós. Você visita determinados lugares. Como é que esse cara fez isso? Como é que eles botaram essa pedra aqui em cima? Como é que eles fazem esse negócio? Tem coisa que até hoje a gente não sabe como é que foi feito. Não sabe. A genialidade desses espíritos era uma coisa fantástica. E muitas discussões ainda se faz tentando entender as técnicas que esses povos antigos utilizavam. O certo é que esses espíritos, depois de um certo período, entrando em contato com Krishna, com Buda, com Sócrates, eles acordaram espiritualmente e puderam se retirar do nosso planeta e retornar para os seus mundos de origem. Eles voltaram para os seus mundos de origem. Só que quando eles voltam, é um sucesso. O governador planetário diz, alcançamos o objetivo, pegamos um pessoal complicadinho, trouxemos para cá, ele deixou o ensinamento e agora ele voltou para casa, fechou o ciclo. Só que tem uma parte que não é legal para nós. É que quando eles vão embora, a civilização onde eles estão se acaba. Por quê? Ora, por que, Helena? Por que isso acontece? Porque, na verdade, Helena, o nosso planeta, ele não tem muita gente inteligente, tem um pessoal bem ruinzinho, que somos nós. Quando os bons alunos vão embora, a gente fica
fica pior. Então você tinha o Egito antigo maravilhoso. Por que hoje não é maravilhoso? Porque os bons alunos foram embora. Por que a Grécia não tem grandes filósofos? Porque os bons alunos foram embora. Ou seja, quando as almas mais elevadas retornaram para seus mundos de origem, as civilizações onde elas estavam sofreram o baque da partida dessas entidades. E o governador planetário diz o seguinte: vou mandar agora um outro para ver se desperta, vou mandar um outro. E ele mandava para ver se acordava. Depois de mandar muitas pessoas, muitos embaixadores em seu nome para pregar as verdades espirituais, ele mesmo disse: agora é a minha vez de ir. E assim, eu não faço parte do colégio dos auxiliares diretos de Jesus, não faço parte. Mas se eu fizesse, eu diria: chefe, não vá, vai dar errado. Vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque o senhor vai pregar reencarnação, eles não vão entender. Eles estão muito ignorantes. Você vai perder tempo. Eles não conseguem. E o governador planetário disse: eu vou e vai dar certo. Eu queria nessa hora fazer parte dessa comitiva, porque eu queria apostar que ia dar errado. Vai dar errado. Dá errado. Por quê? Porque a humanidade não conseguiria entender reencarnação. E o que é pior, sabe o que o governador planetário queria fazer? Ele queria trazer uma revelação diferente, Irani. Ele queria trazer uma revelação agora universal. Gente, se para pregar para o Krishna era só um pouquinho, para o Buda foi só uma turma, imagina agora ele querer fazer uma pregação universal, trazer uma revelação universal. Meu filho, não vai. E o incrível é que o governador planetário fez e deu certo. Por quê? Porque ele mudou a técnica. Ele usou uma outra técnica. Qual era a técnica de Buda, Krishna, Sócrates, Platão, etc, etc, etc? Eles usavam a lei de causa e efeito e a reencarnação como motivação para a mudança. Pode pegar o Bhagavad Gita, o Tripitaka, corpos herméticos, cantos órficos, os ensinamentos de Pitágoras, pode pegar qualquer um. Todos calçam a necessidade de mudança no nosso processo de compreensão das leis espirituais. Quando o governador veio, ele disse: vou ensinar eles a serem bons e nem vou precisar de reencarnação para que eles sejam bons. Eu queria dizer, estou pagando para ver, quero ver dar certo. O que ele fez? Ele trocou a técnica de convencimento. A técnica de convencimento de Jesus para que as criaturas mudem chama-se amor. Vejam como é que Jesus ensinava as pessoas. Ele ensinava e dizia: façam isso, porque é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer isso por amor de mim. É só pegar o livro Há 2000 anos e observar como é que Lívia se comportava. Lívia perdoava as pessoas por quê? Já viram lá no livro ela dizendo como é que ela perdoava? Não, eu vou perdoar a Calpurnia, porque se eu não perdoar, na próxima encarnação ela vai nascer minha irmã, e eu posso ter problema, então eu vou ter que perdoar. Não era isso. A lógica do raciocínio de Lívia era: eu vou perdoar porque o Senhor disse que é para perdoar. Porque foi o que disse para fazer. As regras são diferentes. Eu vou fazer porque o Senhor disse que é para fazer. Fazer isto por amor de mim. Fazer isso por amor à minha palavra. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu ensino uma coisa e digo: você vai fazer isso. E eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando que você vai fazer, porque se você me ama, você vai fazer o que eu estou dizendo que é para fazer. Ele impregnou a mensagem com tanto, mas tanto amor,
que não precisou entregar a mensagem secreta por inteiro. Ele dividiu a mensagem em 2 pedaços e entregou a parte do amor. E disse: por ora esta aqui basta. Mais tarde, quando vocês amadurecerem, eu mandarei a outra mensagem. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Ele trouxe uma mensagem calçada no amor. Esta mensagem promoveu o despertamento de muita gente. Muitos espíritos acordaram a partir do momento em que Jesus esteve conosco. Então, muitos espíritos que estavam ainda peregrinando por aqui, que pertenciam àqueles que tinham vindo, voltaram para casa. Muita gente voltou. Então, ficou só quem? Ficou só aquele pessoal mais ignorante, que agora já nem era mais tão ignorante assim, estava até melhorzinho, estava mais arrumado, só que os melhores voltaram. Porque foi tanta gente, mas tanta gente que Jesus acordou, que nós entramos na Idade Média. O que é a Idade Média? É um período de ignorância danada. Por que na Idade Média a gente parece ser mais burro do que era antes? Porque os melhores alunos foram embora. E aí só sobrou nós. Sobrou a gente. Então nós ficamos detentores de uma mensagem extremamente... Sobrou nós. Uma mensagem extremamente extraordinária na mão de pessoas que tinham dificuldade de lidar com o amor. O que aconteceu? Nós corrompemos essa mensagem. Nós desequilibramos esta mensagem. Mas ele não desistiu de nós. Porque o governador planetário, ele está desde o começo conosco. Desde a formação do orbe, apostou na formação da vida, apostou na evolução das espécies, apostou na formação do homem, criou a civilização, trouxe os espíritos migrados para ajudar a construção da nossa civilização. Porque ele sabe que quando você retira os melhores, aquela sociedade tende a piorar. Não é que nós estejamos negando um princípio doutrinário que diz que o espírito sempre evolui. Não, os espíritos sempre evoluem, mas as coletividades espirituais, elas são medidas pela média daqueles que compõem essa coletividade. Se eu tirar os melhorzinhos, o que vai acontecer? Só fica os ruinzinhos. E os ruinzinhos não são capazes de fazer o que os melhores conseguiam. Então, a nossa humanidade experimenta um processo de mediocrização muito grande durante a Idade Média. A nossa arte fica feia, a nossa religião fica intolerante, nós esquecemos muitas conquistas científicas que havíamos feito. Há um processo de estagnação muito grande no pensamento humano. Fica todo mundo muito apático. É um período de pouco crescimento, de pouco desenvolvimento. A religião exerce um papel muito forte de controle da sociedade. Mas o nosso governador, que não esquece de nós, sistematicamente ao longo desse período vai mandando seus mensageiros, seus missionários. A obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, oferece para nós muitas notícias dos missionários que foram enviados pelo governador planetário para que nós não nos sentíssemos sozinhos. Conta a história que no século XII tivemos um grande cristão chamado Pierre de Vaux. No século XIII nós tivemos a figura de Francisco de Assis. No século XIV nós tivemos a figura de Jan Hus. No século XV, virado para o XVI, a figura de Lutero. Em cada século sempre teve alguém interessado na transformação, na busca da verdade original, das mudanças que o nosso planeta deveria apresentar. Diz Emmanuel que no século VII, o grande representante das transformações foi Muhammad, aquele que fundaria o islamismo,
que o objetivo era um restauro da mensagem cristã nas mãos de Muhammad. Só que o movimento, ao longo do tempo, acabou se distanciando muito do cristianismo, apesar de, no Corão Sagrado, Jesus ser o profeta mais citado depois de Muhammad. Ele é citado 19 vezes no Corão Sagrado. E foi dessa forma que, depois de muitos equívocos, o nosso governador planetário nos oferece novamente mais uma oportunidade de contato com a mensagem da doutrina secreta. Só que agora a doutrina secreta deixa de ser secreta, porque ela vai ser entregue para todos. Por que ela é entregue para todos? Porque nós já temos condição de entender. Não é mais só os migrados que conseguem entender. Nós já conseguimos compreender, ou seja, a humanidade da Terra conseguiu evoluir a ponto de hoje lidar com essas verdades. Já existe um suficiente número de pessoas que é capaz de entender esse conteúdo. Se nós pegássemos, por exemplo, a mensagem do Krishna no século XIV e oferecêssemos para as pessoas, a pessoa não tem que queimar todo mundo que está falando isso. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a nossa ignorância naquele período não permitia reflexões mais profundas. Hoje, a gente lê o Bhagavad Gita e diz, gente, eu estou entendendo o que ele está falando aqui. Ele está falando aqui de reencarnação, está falando aqui de mundo espiritual, de transformação moral. Então, eu consigo ler no Bhagavad Gita hoje as verdades espirituais que estavam colocadas há muito tempo. Eu pego os Vedas, o Vedanta, pego esses textos e eu leio e digo, rapaz, agora eu estou entendendo. Ou seja, nós temos condição de receber essa doutrina secreta, não mais como secreta, mas como revelação universal, que é o que acontece no século XIX, quando esses conhecimentos espirituais, que o Livro dos Espíritos comenta que estava oculto, agora é apresentado para todo mundo, sem que ninguém fique sem o conhecimento dessas verdades. E é muito interessante que quando Jesus diz que mandaria esta mensagem para a humanidade, ele poderia ter dito, eu vou mandar depois o esclarecedor, que vai esclarecer vocês. Ele pode dizer que ele ia mandar o relembrador, que ia relembrar tudo quanto teria dito. Ou ele poderia dizer, eu vou mandar o restaurador, que vai restaurar o que tivesse corrompido. Ele não trata o pedaço da doutrina secreta que não foi entregue, nem como restaurador, ensinador, o professor, o esclarecedor, ele chama de o Consolador. Para que nós nunca esquecêssemos que a função principal do conhecimento que chegou até nós é consolar as pessoas que padecem. Para que nós não constituíssemos as nossas instituições espíritas, para que elas fossem apenas um local de ensinamento, de informação. O movimento espírita não pode ser apenas um lugar onde as pessoas se apropriam de saberes espirituais. Porque isso já foi feito lá nos templos de Amon, no Egito Antigo. Isso já foi feito lá nos templos antigos, no templo de Delfos, no oráculo de Delfos, onde se estudava as verdades espirituais. Isso já foi conhecido. O nosso objetivo não é esse. Então, se a mensagem da doutrina espírita representa essa fração da doutrina secreta agora revelada, e que o primeiro tempo da entrega desta mensagem está no pensamento do Cristo, é fundamental que nós não afastemos a mensagem espírita da essência daquilo que o governador planetário trouxe, que é o amor, que é o socorro ao semelhante. Não é nenhuma crítica a Buda, a Sócrates, a Krishna, mas só Jesus, quando foi embora, deixou os seus discípulos convencidos da necessidade de criar um lugar para atender os miseráveis, os famintos, os desgraçados. O cristianismo nos ensinou que a grande forma de nós
vivermos a espiritualidade é cuidando do próximo. Então, isso não pode se afastar das nossas vidas. Nós precisamos entender que o conhecimento espiritual que a gente tem é para promover um consolo das nossas almas e garantir com que nós tenhamos força e capacidade de vivermos na sociedade enlouquecida que nós estamos hoje convivendo. O que pode ser mais consolador do que saber que os nossos filhos, que nos antecederam no mundo espiritual, que eles estão vivos? Existe uma frase atribuída a Emmanuel, na qual ele teria dito: mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Então, nós pegarmos esta mensagem extraordinária que a doutrina espírita tem e usarmos para colocarmos bálsamo na ferida dos outros é tarefa de urgência, para que ela não seja apenas uma escola iniciática onde as pessoas entram para estudar o Livro dos Espíritos, para se apropriar dos conteúdos filosóficos do Espiritismo. Doutrina filosófica reencarnacionista, eu encho 2 mãos, se vocês quiserem, de doutrina lá fora, que não tem compromisso com as transformações do indivíduo. Eu conheço várias, mas o compromisso da mensagem espírita é mais do que o conhecimento espiritual. É o conhecimento aplicado ao amor, que nós não podemos esquecer. Em uma época que nós vivemos, onde existe tanto adoecimento mental, tantos traumas, tantas crises, um mundo que tem ideação suicida como nunca teve, que está vivendo uma crise moral sem precedentes, nós não podemos imaginar que a mensagem espírita seja simplesmente para o deleite dos nossos cérebros. Nós precisamos nos aproximar da dor que as pessoas têm. No livro Obras Póstumas, no capítulo 31 da 2ª parte, existe uma mensagem intitulada A Regeneração da Humanidade, que é uma página recebida no dia 26 de abril de 1866. Esta mensagem traz muito material sobre a transição planetária. E no seu 21º parágrafo, ela oferece 4 sinais do período de perturbação que nós passaríamos. O primeiro sinal é o crescimento vertiginoso do adoecimento mental. Já está acontecendo. O segundo sinal é o número excessivo, imenso de pessoas buscando a ideação suicida e se suicidando. Já está acontecendo. O terceiro é que as próprias crianças se suicidariam. Também já está acontecendo. E o quarto e último sinal que está lá diz: e nesse período, muitos não poderão ser contados entre o número dos vivos antes mesmo de encontrarem a morte. Então, antes mesmo de encontrar a morte, já não poderão ser contados entre o número dos vivos. O que seria isso? Pelo amor de Deus. O sujeito não morreu, mas você não pode contá-lo como vivo. Quem é essa criatura? Drogados, as pessoas que estão enlouquecidas pela droga, enlouquecidas pela depressão, pessoas que estão surtadas, que perderam o contato com a realidade, estão surtadas, completamente surtadas, vivem um processo de adoecimento psíquico muito grave. Então, o movimento espírita não pode esquecer a sua tarefa de dar continuidade ao trabalho que o Cristo iniciou, que é um trabalho de socorro, um trabalho de amor. E dentro dessa perspectiva, o Cristo não vai nos abandonar. Ele não vai nos abandonar.
Porque o governador planetário, ele sabe que esse é o cenário onde ele se movimentaria. Ele sabe que é assim, ele sabe que as humanidades em processo de evolução são conflituadas, aprendem e esquecem, não conseguem vencer. Mas é por isso que ele é um governador planetário, porque ele não desiste. Então ele aplica uma técnica, ela dá errado, não tem problema. Quantos deu para se salvar? Aí, ótimo. Excelente. Aplica de novo. Alguém aqui já leu o capítulo 24 do livro Os Mensageiros, chamado A Prece de Ismália? Esse livro conta uma história. É uma instituição no mundo espiritual que tem milhares de espíritos dormindo como se fossem múmias. Ismália vai àquele local fazer uma visita e ela faz uma oração. Naquele dia, a oração dela foi tão poderosa que despertou 6. E eles ficam super felizes, que foi excelente a colheita daquele dia de ter despertado 6. Ainda tem quase 4.000 que estão lá ainda dormindo. Então, o governador planetário funciona assim. Ele monta um plano, mas ele sabe que a nossa pequenez não vai executar o plano que ele fez. E aí o plano, ele é cumprido parcialmente. Nossa, conseguimos, boa parte do plano foi cumprido. Ótimo, faz outro. Então, ele faz e a gente desfaz. Ele faz e a gente desfaz. Ele faz outro. Porque é esse o papel de um governador planetário. É não desistir de nós. É estar conosco o tempo todo, sem desistência. Agora estamos num chamado período de transição planetária, em que se espera um comprometimento mais significativo nosso, de estarmos vigilantes aos processos de perturbação que ocorrem na nossa humanidade. Estarmos atentos, porque existem armadilhas colocadas por todo lado. E ele sabia, ele disse: eis que vos envio como ovelhas ao covil dos lobos. Imagina o que é você mandar uma ovelha ao covil dos lobos. Então ele sabe a dificuldade que as ovelhas irão passar. Mas há uma coisa muito importante. As armadilhas que estão montadas não são para as ovelhas. Diz o Cristo que as armadilhas que estão montadas, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, e que é a única mensagem dele que não está no capítulo 6, ele diz: só os lobos caem nas armadilhas feitas para os lobos. Então, se nós não formos lobos, as armadilhas da sociedade não vão nos capturar. Nós só iremos cair, Maísa, se nós não soubermos estar atento para quem nós somos. Se eu não souber quem eu sou, eu corro um grave risco de me atrapalhar e me misturar com a multidão daqueles que estão enlouquecidos. O governador planetário não vai desistir de nós, ele vai continuar atuando, mesmo com os nossos reiterados fracassos. E vai chegar o momento em que vai haver uma avaliação para a retirada daqueles que, de certa maneira, não poderão permanecer no planeta. E eu vejo muitos espíritas dizendo assim: que eu vou migrar do planeta, eu vou embora, que assim. Tudo conversa fiada. Os espíritas não migrarão do planeta. Nós não vamos migrar. Por quê? Porque isso está dito no livro A Gênesis, capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo. Lá diz o seguinte: quem vai sair da terra? Sairão da terra os maus não tocados pelo bem. Nós não somos os maus não tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem são aquelas pessoas que dizem: eu fiz e faço de novo, e não tenho arrependimento. Esse é mal não tocado pelo bem. Esse é o endurecido. Esse é o que migra. Nós não somos o mal não tocado pelo bem. Nós somos o mal tocado pelo bem. Porque a gente faz coisa errada, aí a gente chora.
a gente lamenta, jura que não vai fazer, aí faz de novo. Mas veja que já tem uma mudança aí. Então, esse investimento que o governador planetário está fazendo em nós, você acha que é para mandar a gente embora daqui? Não. Da feita que nós recebemos esse investimento que ele está fazendo, o nosso destino é outro, e está lá no mesmo item 27, parágrafo 1º, do capítulo 18 do livro A Gênesis. Para onde nós vamos? Está escrito lá, que nós iremos para outros lugares dentro do planeta ajudar os mais atrasados. Então vai ter migração, mas essa migração é dentro da Terra, não é fora da... A gente vai migrar dentro do planeta, tá bom? Não é uma migração para fora. Ou seja, nós pertencemos à equipe que vai permanecer ajudando a transição. A transição não vai acabar agora, vai demorar para acabar. E nesse processo a gente vai ter que dar uma ajuda que não é nessa encarnação, é na outra. Isso aqui é só um treinamentozinho para a gente poder realmente contribuir na próxima. Porque veja, todo mundo sabe que Deus é brasileiro, não sabe. Mas o governador planetário, ele não é brasileiro, né? Ele até nasceu em Israel. O governador planetário, ele é do planeta, gente. Por que ele iria olhar só o Brasil? Tem sentido isso? Então, isso aqui é uma escola espiritual. Forma as pessoas aqui e depois espalha essas pessoas pelo planeta. O Brasil não é o coração do mundo? Qual é o papel do coração para o corpo humano? O que é que o coração faz para o corpo humano? Bombeia sangue. Então, nós somos o sangue. O Brasil é o coração do mundo. Ele está se enchendo de sangue, que somos nós, e depois... E o sangue vai se espalhar pelo corpo. Esse oxigênio do amor que a gente está recebendo, a gente vai levar para outro lugar. Esse que é o nosso compromisso com o governador. Ninguém vai migrar da terra. Vamos migrar para outros lugares. Aí a gente fica assim, ai meu Deus, para onde será que eu vou? Eu vou dar 2 dicas para onde vai. Primeira, tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: e para aqueles que não recuarem, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Então você assiste o jornal, vê aonde está mais difícil e começa a estudar o idioma, que é para lá que a gente vai. Segunda dica. Segunda dica. Tem uma conversa, né, dentro das obras espíritas, embora isso não seja uma regra absoluta, de que as pessoas tendem a renascer dentro das suas mesmas famílias. Já viram isso? Ah, eu sou a reencarnação do meu bisavô, sou a reencarnação do meu tataravô. Não tem um negócio assim, que a pessoa renasce? Não é sempre, mas tem um negócio de renascer dentro da mesma família, né? Então é provável que a gente seja um tataravô nosso. Então você vê de onde veio o seu tataravô. Porque ele não estava no Brasil, ele estava onde? Aí, o meu tataravô veio da Áustria. Comece a estudar alemão. Vamos estudar. Não, eu tenho sangue. Eu sou minha ascendência é italiana. Então a gente começa a ver. Porque é muito lógico. Se eu fiz bobagem em outro lugar, o que o governador planetário fez? Eu vou te mandar para um lugar onde você vai aprender. Veio de onde sua família, meu filho? Da onde é isso, pelo amor de Deus? Prepare-se. Então, a gente faz bobagem em vários lugares, aí agora a gente renasce dentro do Brasil, ganha um conhecimento espiritual, já entendeu? Entendi. Então agora você volta para arrumar o que você destroçou. É por isso que o Brasil é o coração do mundo. Ele se enche de sangue e pulsa, ele se enche de sangue e pulsa, e vai jogando para o resto do corpo o oxigênio que a gente precisa. E eu não estou dizendo que a gente vai renascer para ser espírita lá. Pode ser, mas a gente pode nascer para ser muçulmano, para ser católico, para ser protestante. Sem ishi. Vai renascer.
às vezes vai renascer para ser não religioso, vai ser um cientista, um educador, um pensador, um político. Oi? Você vai, para ir para Gaza, você vai atrás de mim, que eu já escolhi para ir para lá. Eu estive dando uma olhada, aí eu disse para minha mulher, olha, eu acho que eu vou para Gaza. Aí ela disse, para Gaza? Eu disse, então você vai sozinho. Aí ela perguntou, aí eu perguntei para ela, por que você não vai? Você vai para onde? Ela disse, eu vou pregar o evangelho em Mônaco. É mole. Então, nós vamos nos espalhar e eu quero ter o direito de poder estar junto, escolhendo para onde vocês vão. Que aqueles que disserem, eu não vou sair do Brasil de jeito nenhum, aí eu digo, mande para o Planalto Central, para arrumar o país, nascer lá, trabalhar lá, para arrumar. Existem frentes de trabalho para todo lado. O certo é que o nosso governador planetário não desistiu de nós em nenhum momento da história. E cuidou de nós diligentemente para que nós tivéssemos todos os instrumentos de consolo, de compreensão, da vida imortal, da reencarnação, de que os nossos amores continuam conosco, que a morte não nos separa daqueles que nós amamos, que não existe nada que a gente faça que nos afaste do amor de Deus, que se por algum motivo alguém da minha família tropeçou, se equivocou, e saiu pela porta enganosa do suicídio, nem por isso Deus já virará as costas para ele, que todos teremos a possibilidade de termos um futuro feliz, seremos todos almas redimidas. Então, é esse que é o trabalho do governador, não desistir de nós e oferecer-nos oportunidades tantas vezes quantas se fizerem necessárias. É por isso que o Evangelho de Mateus, no seu último versículo, deixou essa mensagem para nós. O Evangelho de Mateus termina com a seguinte frase, para a gente levar para casa e refletir sobre tudo isso e observar a presença do nosso governador. Diz o Evangelho, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele nunca desistirá de nós, nem dos nossos amados, nem dos nossos filhos, dos nossos amores equivocados. Nenhum de nós será esquecido pelo caminho, porque o nosso governador existe exatamente para isso, para nos resgatar e nos ensinar o caminho da felicidade. Muito obrigado e uma boa tarde para nós. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!